Anita Malfatti. Se nós olharmos para aquele cenário, nós poderemos dizer que a Anita Malfatti é a responsável pela eclosão do modernismo de São Paulo. Por quê? Porque ela, que já havia feito uma mostra individual em 1914, ainda academicista, e que fora elogiada, por quê? Porque ela estava seguindo os padrões, ela estava seguindo a norma, fazendo aquilo que a academia queria que ela fizesse. Só que a Anita, ela tem uma trajetória interessante que ela vai estudar na Alemanha, já tendo contato com professores de pintura já vanguardistas, e depois ela vai estudar pintura nos Estados Unidos quando a cabeça dela dá um giro. Porque lá nos Estados Unidos ela vai entrar em contato com o expressionismo e até mesmo com um certo surrealismo. E a Anita, que era extremamente talentosa, extremamente inteligente, ela rapidamente, em coisa de 2 anos, ela consegue abandonar a arte acadêmica em que ela havia sido formada e aprender aquilo ali. Surrealismo, expressionismo, cubismo. E ela começa a pintar telas de uma maneira que não se pintava no Brasil. E o que ela faz? Ela reúne essas telas, e nós, ao longo da imersão, veremos mais detalhadamente essas telas, os poemas, a música, tudo isso. A Anita traz essas obras e resolve fazer uma mostra individual no final de 17, que é um ano-chave para São Paulo, para o Brasil e para o mundo. Né? No mundo, nós podemos nos lembrar da Revolução Russa de 17. Em São Paulo, podemos nos recordar da greve geral, né? Os anarquistas italianos e espanhóis fazendo greve e todas essas coisas. A Anita, em dezembro de 17, ela mostra seus quadros e tudo até corria bem, pessoal. Só que Monteiro Lobato, que era um homem extremamente inteligente, extremamente talentoso do ponto de vista literário, mas com ideias que não aceitavam o modernismo, ou seja, ideias ainda pautadas nesse seu tradicionalismo, que muitas das vezes se tornava um reacionarismo, e o Lobato era esse polemista ferino, ácido, destrutivo, né? Ele vai à mostra, ou diz que vai, porque há uma certa contestação de que ele realmente tenha ido, por 2 razões. Primeiro, porque ele não cita nenhum quadro da mostra. Ele só fica falando em termos gerais. E segundo, porque o livro de presença não foi assinado, o que não era algo comum, né, para um crítico de arte. Se um crítico de arte vai a uma exposição, ele assina o livro de presença. Não há a assinatura do Lobato. Mas a mostra corria muito bem, até que ele foi. E ele vai, ou diz que vai, e escreve um texto chamado Paranoia ou Mistificação e arrebenta com a Anita Malfatti. Destroça com a Anita Malfatti. E causa-lhe um imenso mal. De modo que a produção seguinte, por alguns anos da Anita Malfatti, é terrível. Você sequer consegue acreditar que a mesma mulher que havia pintado, por exemplo, O Homem Amarelo em 17, será a mulher que pintará assim, uns quadros horrendos nos anos que se seguem. Por quê? Porque a crítica fora tão perniciosa e tão violenta que ela começou a ficar extremamente insegura com aquilo que ela fazia. Só que esse fato, essa crítica do Lobato, desencadeará em torno da Anita Malfatti, e sem que ela pedisse, foi uma reação espontânea, o congregamento daquelas figuras modernistas que até então estavam separadas. Então, o Mário, que havia ido à exposição, havia adorado os quadros, ele vai se juntar com o Oswald, que até então ele não conhecia, e com o Menotti Del Picchia, para defenderem a Anita. Defenderem a pessoa da Anita, defenderem a mostra, ou seja, os quadros da Anita, defenderem as vanguardas que ali estavam representadas, cubismo, surrealismo, expressionismo,
e começar a estabelecer pela imprensa alguns aspectos do que eles, de maneira ainda incipiente, ou seja, ainda inicial, entendiam por futurismo ou modernismo. Lembrando que futurismo tem um problema, que ao mesmo tempo que se refere a uma das vanguardas, a vanguarda proposta por Marinetti, também significa um grupo de pessoas que se estabelece nesse diapasão da ruptura com a tradição em relação contrariamente aos passadistas. Então, o fato de o Monteiro Lobato, que tinha, aliás, relações pessoais, por exemplo, com Oswald, o fato do Monteiro Lobato ter escrito esse texto e ter se tornado um inimigo comum, permite que esse grupo comece a se reunir. E aí você vai ter depois a chegada do Di Cavalcanti. O Di Cavalcanti, esse grande pintor, ele foi uma figura fundamental para a Semana de 22, porque ele era um homem que tinha a facilidade de ser amigo de todo mundo, né? Nós temos a Garçonnière, do Oswald de Andrade, um apartamento dele em que ele fazia encontros para bebedeiras, né, para levar suas amantes, para discutir artes, política, etc. Nós tínhamos a Vila Quirial, né, do senador Freitas Vale, que era outro ponto de encontro. Teremos também a casa, o palacete do Paulo Prado, o palacete da dona Olívia Guedes Ponteado, a própria casa do Mário de Andrade. Depois também da semana, o ateliê da Tarsila, quando ela volta da Europa para São Paulo, e ali vai se reunir o famoso grupo dos 5, depois da semana. Ou seja, pessoal, essa primeira reunião em defesa da Anitta vai ganhar novos contornos. E esses contornos são uma sociabilidade que se dá em termos de amizade, termos de programa, de um certo programa, ou de tentativa de achar um programa modernista, artístico, isso tudo que envolve, enfim, a reunião de várias pessoas, que vai culminar na semana de 22. Então, essas forças reunidas desde 1917, que serão acrescidas de novos elementos, por exemplo, quando eles descobrem o escultor Victor Brecheret, quando eles começam a fazer os seus contatos no Rio de Janeiro, por intermédio, sobretudo, de Manuel Bandeira e de Sérgio Buarque de Holanda, trazendo para o grupo o Villa-Lobos e o Ronald de Carvalho, esse grupo inicial de 17 começa a ganhar corpo. Só que esse corpo era um corpo ainda desconjuntado. Era uma espécie de Frankenstein de jovens que estavam tentando chegar à conclusão do que fosse um modernismo, estavam tentando fazer algo que fosse um modernismo, mas que ainda não sabiam o que era, nem o haviam feito. Só que esse Frankenstein, como que faltava duas pernas. Então você tem lá um monte de gente reunida, mas a coisa está desmilinguida, está desconjuntada. O Frankenstein é um monstro que não sabe para onde vai. Está faltando as pernas. E quem será a perna direita e quem será a perna esquerda? Quem são os homens que farão esse Frankenstein andar e se transformar na semana de 22? Por um lado, nós teremos o Paulo Prado e, por outro, Graça Aranha. Em resumo, Paulo Prado, o homem mais rico de São Paulo, talvez do Brasil, e talvez dentre os homens mais ricos do mundo naquele momento. Parente de Eduardo Prado, grande historiador, do Antônio Prado, que havia sido o primeiro prefeito de São Paulo, enfim, membro da oligarquia dos Prado, que era um homem ilustrado, que adorava a arte e que vai se reunir com esses modernistas, em especial com o Di Cavalcanti, e ser convencido da necessidade de fazer uma semana de arte moderna que fosse um episódio, um ritual de profanação. Exatamente, ele era um mecenas da Semana de Arte Moderna.
Só que mais do que mecenas, a figura dele dava um novo status àquela inicial vontade de fazer a semana, né? Que nem sabiam muito bem como seria. As coisas não estavam claras. Um dava uma ideia, outro dava outra, e aí eles discutiam e divergiam e não chegavam a um ponto comum. Só que o Paulo Prado, ele olha para aquilo e ele tem a percepção de que fazer aquilo seria fundamental para a arte e para ele. Para ele, porque era uma forma dele dar um chega para lá nos seus inimigos de outras oligarquias que estavam muito ligadas ainda às velhas tradições do pensar e do fazer artístico, e também porque era uma forma de ele se modernizar no sentido de se assemelhar a Paris. Então, uma perna era o Paulo Prado. Outra perna será o Graça Aranha. Graça Aranha, que não era um autor modernista, era um autor que havia publicado há 20 anos seu famoso livro Canaã, um livro que tem muito mais de beletrista ou parnasiano do que propriamente de moderno, mas o Graça Aranha, ele traz várias ideias da Europa e vai apresentar um programa de arte, que de modernista não tem muito, na semana de 22, na conferência inaugural. Mas por que Graça Aranha e não outro? Por várias razões. Porque o Graça Aranha havia sido um diplomata de destaque que havia perdido lugar no governo com o início da República, ele havia sido uma pessoa de imenso poder em termos diplomáticos, em termos de relações exteriores, e que decai. Ele era amigo pessoal do Paulo Prado e havia tratado de problemas de venda de café do Paulo Prado na Europa. Então, o Graça Aranha dava àqueles modernistas a legitimidade institucional. O Graça Aranha era membro da Academia Brasileira de Letras. E o Paulo Prado dava digamos assim, a legitimidade financeira dessa aula.